Iniciamos mais um Elgue Você, o nosso programa sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. E é sempre um prazer estar aqui compartilhando com vocês. E hoje o nosso programa está sensacional. Tivemos um bate-papo esclarecedor, um bate-papo que acrescenta muito na nossa vida e nos faz olhar para dentro de nós. Com ela, Simone Bernardino, Master Coach, que deu aí realmente uma aula e uma lição de vida. Que eu não tinha um crescimento, que eu não era valorizada como mulher, que eu era uma mulher que vivia de migalhas, migalhas de atenção, migalhas de abraço, migalhas de eu te amo, migalhas sexuais. E aí chega um momento que você fala, peraí, eu quero viver isso pra mim? Por quê? Por que eu mereço isso? Por que eu tô me contaminando a esse ponto? Fique aqui comigo que o Elgue e Você está apenas começando. E hoje é terça-feira e terça-feira é aquele dia especial que nós vamos aí conversar sobre empreendedorismo, vamos falar e cuidar do nosso bolso com ele, Bruno Perim, referência internacional em empreendedorismo com 3 best-sellers, que está aqui toda terça-feira no Elgue Você, compartilhando seus conhecimentos. Então venha, Bruno Perim. E aí, pessoal do programa Elgue Você, prazerzaço estar aqui com vocês. Existe uma questão muito forte. Por que às vezes você foge dos prazos, porque você não entrega tanto como um empreendedor, como uma empreendedora? Bom, hoje eu vim aqui na Pix, aqui no nosso escritório, na nossa empresa, saudade. Tem aqui umas coisas para pegar, um trabalho para fazer e justamente me lembrou dessa questão. Muitas vezes as pessoas, elas não conseguem, elas acabam fugindo dos prazos porque é sempre uma sensação gostosa deixar o prazo para depois. Parece que dá um alívio, como se quase você tivesse feito aquilo. Ou seja, você tem que entregar um trabalho, cara, você tinha que entregar um fluxo de caixa que você tinha que fazer, você tinha que tomar uma decisão sobre determinada pessoa, e aí você vai lá e posterga, diz, não, eu vou fazer isso lá na frente. Dá aquela sensação gostosa, porque agora você não tem mais aquele problema nesse instante, mas ele tem lá na frente. E isso acaba atrapalhando muitas coisas que você entrega. Então uma dica muito forte como um empreendedor é não atrase, não mude prazos. Esse é o primeiro ponto. Ah, mas cara, tá apertado, tá ruim, tá difícil. Não importa. Cara, não muda os prazos. Porque isso faz com que você sempre, em primeiro lugar, respeite a sua própria decisão dos prazos. Isso é uma coisa de um respeito próprio, super importante, mas também porque assim faz você entregar. Porque assim faz você achar as maneiras necessárias e chegar naquela data e algo que você definiu que era importante ser feito, vai ser feito. Outro ponto que vai te ajudar muito é aprender a cortar coisas. Não é simplesmente você chegar ali e vai ficar tudo perfeito. Mas assim você, normalmente, quando o prazo está chegando mais perto, você vai precisar cortar algumas coisas que às vezes nem era tão importante assim. Então esses 2 toquezinhos vão te ajudar a ter muito mais entrega. E aí, gostaram da dica do Bruno de hoje? Realmente ele é sensacional, maravilhoso e está aqui com a gente toda terça-feira. Então fiquem ligados que é realmente uma aula. Mas o Elgue Você está apenas começando, estamos esquentando. Vamos chamar o intervalo, mas a gente já volta com uma entrevista assim, ó, sensacional. Fica aqui comigo. Voltamos e agora com um bate-papo muito interessante, um bate-papo assim esclarecedor que nos muda com os seres humanos, né? Estamos recebendo Simone Bernardino, Master Coach, é isso mesmo, Simone? Isso, Master Coach? Master Coach Trainer. Master Coach Trainer. Simone, é um prazer estar recebendo você mais uma vez aqui no nosso programa.
Gratidão pela oportunidade, né, para poder falar para as pessoas e levar um pouco mais de tomada de consciência, de melhoria, né, Isso faz de cura. Isso, cura. E essa reflexão, esse contato que a gente começa, é um exercício, é isso aí que faz acontecer a evolução, né? A gente tem um choque com as coisas que você vai visualizando, aprendendo, tendo contato. Um hábito se muda com prática, né? Com ação. Você precisa colocar isso em forma de ação, de atitude, de mudança mesmo, porque caso contrário vai ser um músculo atrofiado. Bem isso. Vai ser um músculo atrofiado. Simone esteve aqui a primeira vez, conversamos em relação à pandemia, né? Aquele momento que as empresas precisaram aí se inspirar, se encontrar num novo cenário. Sim. E você teve um contato assim muito interessante com os países que experienciaram essa pandemia mais cedo que nós aqui no Brasil. Então nós batemos esse papo muito interessante, inclusive está disponível no YouTube, mas hoje temos uma pauta muito interessante, né, Simone? Temos um assunto que é muito marcante. Pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas. Será que você é tóxico? Isso aí é o ponto X, né? Porque como antes de começar a entrevista, nós estávamos aqui batendo um papo e é uma das minhas curiosidades que você é uma pessoa tóxica, tipo, constantemente? Você às vezes tem um traço de pessoa tóxica? Ou como é que funciona isso? A toxicidade é uma coisa que você se contamina e você nem percebe que está contaminado. Você não percebe, porque é uma fala, é um pensamento, é uma atitude. E quando você vê, você já generalizou, você já colocou de uma forma onde todo mundo se comporta daquela forma. Então, por exemplo, todas as pessoas são péssimas. De quem você está falando? Você está falando de alguém. Entendi. Você não é pessoa? Se você é pessoa, você já se contaminou. Pronto, você também é péssima. Todos os homens não prestam. De que homem você está falando em específico? Alguém que te machucou, alguém que te traiu, alguém que te roubou, alguém que fez o quê? Esse líder, todos os líderes dessa empresa, não, essa empresa nem vai funcionar. Acabou. Então a toxicidade está em todos os níveis. O que a gente precisa é entender como usar eu chamo isso de, o que eu vou usar de antídoto? Para que eu não me contamine. Porque uma vez contaminado, eu vou contaminar toda uma rede. E é um efeito pirâmide. E eu acho engraçado que talvez isso aí, inclusive, abra os olhos de muita gente que às vezes você nem sabe que você está contaminado. Não. Você nem sabe que você está agindo de uma forma tóxica, né, Simone? Agora, Elga, na Europa existem testes específicos para isso, né? Sério? A gente tem pesquisas para isso que mostram, por exemplo, quer ver, uma das referências que eu sempre coloco em todos os meus treinamentos, ou na mentalidade empreendedora, ou na mentalidade sistêmica, é em que ponto da tua vida, a tua empresa estava numa crescente e depois ela caiu. Isso é um dado estatístico. Você vinha numa crescente e caiu. Por que ela caiu? Você entrou em contato com alguém tóxico e levou essa questão para dentro das tuas relações e da tua empresa. Entendi. E, tipo assim, essa questão da pessoa tóxica pode acontecer justamente isso aí, de uma queda brusca. Queda financeira, emocional, uma relação que estava super bem, daí a pouco ela acabou. Por que ela acabou? Do nada, se estava tudo perfeito. Se vocês viviam bem. Aquela empresa vinha funcionando perfeitamente e, de repente, todo mundo pediu demissão. Por que todo mundo pediu demissão? Quem entrou em específico em um determinado momento na tua história que fez com que ali se dissipasse tudo? Alguém entrou. E você tem uma data específica. Se você puxar isso em linha de tempo, você vai verificar aonde acontece o fato. Agora, Simone, para tentarmos assim ser mais claro para as pessoas que estão nos assistindo, o que é ser uma pessoa tóxica? Então, a gente muitas vezes
que nós fazemos? A gente generaliza as coisas. Uma pessoa tóxica, eu vou dar referências de pessoas tóxicas, tá? Para que você possa se autoanalisar e ver se você nesse momento está vivendo toxicidade. Então, por exemplo, as pessoas que generalizam muito, e eu estou generalizando, mas não estou falando de toxicidade, mas como exemplo. Mas as pessoas que generalizam, né, todos... É um traço já. Já é um traço de toxicidade. Por quê? Porque é uma pessoa sem autorresponsabilidade. Então, uma pessoa que culpabiliza o outro pelos seus resultados. Então, ela não é um líder. Entendi. Para ser um líder, você tem que assumir uma posição, seja na vida ou seja numa empresa. Não há diferença. Pessoa que está sempre arrumando culpado. O culpado. Então, o que acontece? Todos são ruins. Ninguém presta. Peraí, mas de quem você está falando? Acorda. Você tem uma pessoa específica. E quando você generaliza, eu digo sempre assim, cara pálida, todos é muita gente. De quem nós estamos falando? Porque você tem uma pessoa. Então, uma pessoa tóxica é aquela que vai contaminar o meio e de uma forma que vai cair produtividade, que vai diminuir as relações, que vem com uma negatividade ao invés de trazer uma proatividade. Entendi. Isso aí falando no campo profissional, empresarial, para as pessoas que estão aí movimentando sua empresa, sendo líderes, que tem que identificar esse estranho no ninho, né? Sim. Qual é a cura disso? Simplesmente existe uma forma de você não consertar ou você inserir uma dinâmica que você muda aquele meio, ou você tem que tirar a pessoa mesmo, tipo a laranja podre, você realmente tem que tirar? Em alguns casos, né? Na verdade, assim, a gente tem vários antídotos. Um deles é treinamento. Você tem que treinar a tua equipe. Uma empresa que não investe em equipe, não investe na própria empresa. Acaba por aí. O que você está fazendo com a tua empresa? Você abriu para fechar? Então, de repente, você é a pessoa mais tóxica que tem. Eu estou abrindo, mas eu não sei se vai dar certo. Oi? Como assim? Então, por que você abriu? Né? Então, um ponto é treinamento. Eu falo muito em gestão de pessoas tóxicas, porque é um treinamento que eu ministro. Uma outra situação é você avaliar realmente o perfil da tua equipe, do teu time, e ver se ele está engajado nesse sentido de crescimento. E se tem um ou outro com um perfil tóxico. E, gente, feedback é a melhor coisa. Sim. Tá? Agora, todo feedback tem que ter prazo, né? Não adianta dar o feedback hoje, dar outro amanhã, dar outro daqui 10 anos, né? Eu tenho que dar um feedback, eu tenho que fazer uma correção e isso tem que ser rápido. Por quê? Porque numa empresa, algo que não é erradicado rápido requer o quê? Perdas, falência. Cada dia, cada hora. Diminuição de vendas exatamente por uma pessoa X. Então, muitas vezes, a decisão mais sensata é tchau. Tchau. Eficaz, inteligente. Porque essa pessoa, por exemplo, ela vem para o ambiente de trabalho, mas na casa dela, ela tem uma pessoa que diz assim, por que você vai trabalhar? Fica que eu te mantenho. Sim. Você não vai ganhar nada indo lá. É muito pouco que você vai ganhar. Ou seja, você já vem desmotivado. Você já é uma pessoa, na Europa, na Itália, a gente chama de pessoa desmotivante. Quando ela entra para esse ambiente, o que acontece com ela? Ela instala isso em todo o time. Acabou. Morreu, não tem vontade mais. É aquela coisa assim, se eu vier bem, se eu não vier também tá bem, então tá tudo certo. Não vou ganhar nada. Você dá um treinamento que identifica esse tipo de pessoas e que você, na realidade, isso aí, da forma como você está colocando aqui, nos faz entender que seria melhor identificar isso na entrevista, né? Desde a entrevista, desde a análise de perfil, porque tem palavras-chave, questões específicas que você coloca e você vê, isso está vindo de casa. Por exemplo, tem uma pergunta que eu gosto muito quando eu estou fazendo uma avaliação. Por que eu deveria te contratar? Se a pessoa já vem para mim e diz assim, porque eu tenho uma família doente, porque eu preciso trabalhar, preciso pagar conta.
peraí, eu não quero saber, não que eu estou dizendo que o que acontece na tua casa não seja importante e relevante. Eu estou dizendo, para esta função, porque eu deveria te contratar. E a As pessoas resposta confundem muito. é pessoa com a função. Sim. E aí ela traz a informação, que aí você olha para aquilo e fala, então eu estou comprando um problema. Bem isso. Agora, se eu não estou treinada para uma situação dessa, eu compro o problema. E é aí que o empreendedor age. Ele faz o quê? Coitada, tá precisando trabalhar? Vou dar um emprego para essa pessoa, vou dar uma oportunidade. Você é bom, né? Você Vou fazer bom. um bem, né? E aí isso insere no quê? Diminuição dos números dele, porque ela não vai entregar aquilo que ele está querendo. Ele está pedindo aqui, o que ela consegue entregar aqui. O que ele faz? Ele abaixa. Então ele se contaminou com a toxicidade e trouxe o resultado dele para baixo. Então, realmente, existe uma questão muito importante das pessoas que estão tendo esse primeiro contato com um futuro profissional que vai adentrar aí o seu ambiente da sua empresa, tem que ser muito bem treinada, né, para identificar esses pontos. E não só quem vai adentrar, Elga, mas como quem já está lá dentro. Porque muitas vezes, o que acontece? Quem está no time, que entrou alguém novo, já diz, não se iluda, isso não vai mudar. Olha... Entendeu? Posso ver? Fica então, à ou vontade. seja, eu já entrei em várias empresas para dar treinamento que a pessoa diz assim, olha, sinceramente, já passaram outras pessoas, não vai funcionar o treinamento. Gente, olha, dá um desânimo só de você falar. E aí, se você não está preparado para aquilo, para quebra de uma objeção, porque ali está tendo uma objeção de crescimento, que é de forma pessoal, mas está sendo levado para a empresa. A empresa vai se prejudicar e você, como profissional também, se você não tiver expertise, você vai entrar naquela. As pessoas tóxicas, Simone, tem no campo empresarial, mas existe amizades tóxicas, Sim. existe relacionamentos Muitos. amorosos, tanto de namorado quanto casamentos, né? Que isso aí gera muitos problemas. Podemos falar sobre isso? Sim, lógico. Mas vamos segurar um pouquinho. Eu vou chamar o comercial, mas fique aqui que a gente já volta, é rapidinho. Estamos de volta e hoje recebemos Simone Bernardino, Master Coach, que está aqui dividindo seus conhecimentos e falando desse assunto tão interessante e importante, né, Simone? Sim. Em relação a essa toxicidade, né? Pessoas que realmente são relações que puxam a gente para baixo. Sim. E a gente tem que ter atenção a isso, que às vezes você não consegue identificar. Sim. Como falamos aí no primeiro bloco em relação às questões profissionais, as questões empresariais, né, de você identificar uma pessoa que possa estar prejudicando a sua equipe e diminuindo seu rendimento. Mas essas questões também passam na vida pessoal. Sim. E às vezes uma amizade está te minando, né? Isso acontece. Sim. Por quê? Porque você entra na zona do desqualificar-se. Então, o que acontece? Você encontra pessoas que vão diminuir teus sonhos, tuas metas, teus objetivos. E diz assim, Elga, você acredita realmente que seu programa vai te dar um retorno? Por que você não para com isso e faz outra coisa? Não fala um trem desse pra mim. Eu falo, meu Deus, não é Entendeu? possível. Mas existem pessoas que vão chegar e vão dizer assim, mas por que você não faz outra coisa? Por que você não muda de área? E, gente, isso não é um inimigo, tá? É o amigo. E muitas vezes é quem dorme do teu lado. Isso, e na realidade eu acredito que essas pessoas são a que mais têm intimidade com você para fazer esses questionamentos, né? Que acaba plantando isso na sua cabeça. E geralmente, no meu caso, por exemplo, tirando como exemplo, quando eu tomo uma decisão, eu tomo tão fortemente que na realidade as questões de dúvidas é muito difícil eu dividir com alguém. Sim. Ou abrir esse espaço para a pessoa trazer essa negatividade para mim. Mas essa sou eu, né? Porque eu já tenho um conhecimento que às vezes essa troca não é muito benéfica. Sim. Eu costumo dizer assim, eu tenho uma metáfora que eu gosto muito, que é a da manga, da mangueira. A mangueira come o fruto dela? Não.
Ela vai buscar numa fonte que possa fazer o quê? Gerar frutos, e ela oferece esse fruto para quem vai comer. É muito simples. Então, se eu tiver que buscar uma informação, eu vou buscar com alguém que possa realmente e que já tenha resultados e que vai me levar a um outro patamar. Sim. Então, eu digo sempre para o meu cliente, para o meu coach, para o meu aluno, para o meu mentorando, gente, você tem que buscar numa fonte. Eu vou buscar na minha fonte para trazer para você. Agora, aonde você está buscando? Numa mesa de bar? Numa sentada com a amiga que está reclamando? Ela está preparada para fazer isso? A hora é o momento do desabafo, Porque uma que coisa acaba sendo... uma coisa é eu chorar para minha amiga e querer um colo, outra coisa é eu querer um colo do meu esposo, do meu namorado, e a outra é eu procurar o auxílio de um profissional que vai me identificar. Você está vivendo uma relação tóxica? Porque, por exemplo, eu vivi uma relação tóxica por 15 anos e eu não percebia que eu estava dentro de um relacionamento tóxico. Numa dos meus treinamentos no Peru, com um grupo, levando pessoas, um dos trainers que estava comigo, ele olhou para mim e disse assim, "Puxa, por que você aceita ser tão desqualificado pelo teu marido?" Eu disse, oi? Quem é você? Olhei para ele. Você teve 5 casamentos para falar para mim que eu estou sendo assim. Mas aquilo ficou em mim. E com o conhecimento eu fui meditar sobre aquilo. O que era essa desqualificação? Onde que podia estar? De que forma que estava? Na realidade, ele trouxe uma claridade, ele tinha competência e habilidade para trazer aquilo. Ele não era um amigo que eu estava ali chorando para ele, não. Sim. Então, a gente respeita de onde está de onde veio a fonte. Aí eu olhei para aquilo e disse, eu vou analisar melhor e vou observar se isso é real. E aí eu fui observando que realmente eu passei 15 anos vivendo uma relação doentia. Que eu não tinha um crescimento, que eu não era valorizada como mulher, que eu era uma mulher que vivia de migalhas, migalhas de atenção, migalhas de abraço, migalhas de eu te amo, migalhas sexuais. E aí chega um momento que você fala, peraí, eu quero viver isso pra mim? Por quê? Por que eu mereço isso? Por que eu tô me contaminando a esse ponto? Como estava a sua vida antes e como é que está a tua vida hoje? Quando eu saí dessa relação, Elga, o que eu fiz em 1 ano e meio, eu não fiz em 15. É engraçado isso, Eu né, potencializei Simone? a minha vida. Às vezes temos relações, inclusive de amizades, mas em grande parte que nós nos envolvemos de uma forma assim mais intensa, são os relacionamentos amorosos, namoro, N relacionamentos. Mas assim, quando você termina, você dá um disparo na sua vida assim gigante, e muitas vezes acontece isso e você não sabe por quê. Hoje se é falado isso abertamente, trazido a conhecimento das pessoas, que isso gera reflexão, que nós iniciamos a entrevista falando sobre isso. Mas antes não. Então a gente nem sabia o porquê disso. E aí você não olha, por exemplo, uma fala de desqualificação. E você não olha as tuas falas de desqualificação. Por exemplo, eu fiz esse bolo super gostoso. E aí o outro faz um elogio e você diz, não, mas o bolo de fulano é melhor que o meu. Olha a frase que você mesma diz para você, o do outro é melhor que o meu. Nossa, teu cabelo tá lindo. Não, ele tá péssimo hoje, eu nem escovei. Não, você não aceita Você não aceita o elogio, você se desqualifica. Mas para se desqualificar, isso foi treinado por uma situação que você estava vivendo. Então você perdeu autoestima, você perdeu confiança, você perdeu clareza sobre você. Então, como você disse, quando eu tomo uma decisão, eu tomo com muito centramento e olho para mim. Sim, porque clareza é poder. E a gente só toma decisão porque o nosso cérebro entende perfeitamente que ali tem clareza e tem certeza. Quando você tem dúvida, você não toma decisão. Você fica patinando, o seu cérebro te paralisa e você cai numa coisa chamada procrastinação, que é uma toxicidade. Sim, é isso mesmo. Você fica parada, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Congela. Né? E fica eu aí tô buscando... paralisada, o que eu vou fazer? Por quê? Porque o nosso cérebro tem um julgamento muito grande e entra todas as nossas crenças, Será que eu sou boa o suficiente? Eu deveria ter falado diferente. Olha, eu fui lá na Elga dar uma entrevista, mas eu deveria ter feito isso, eu deveria ter... Se você ficar no deveria, você não vai fazer, porque você está na dúvida.
qual que é esse momento quando você se percebe e fala, nossa, eu estou aqui sem conseguir me decidir em nada, sempre com essa dúvida, me olhando de uma maneira que não aceito as minhas qualidades ou não me julgo competente, talvez, ou sempre com aquela dúvida mesmo, que é a palavra. Qual que é o posicionamento, o primeiro posicionamento, o que você tem que mudar? Então, quais são as coisas que você precisa jogar fora? Quais são os seus jogar lixos? Fora. Os lixos que estão aí que você não jogou fora. Porque a gente guarda isso e vai guardando. Só que isso vira somatização, uma hora isso vira doença, outra hora isso vira falência, outra hora isso vira uma diabetes, um câncer, uma ansiedade, uma depressão, uma física mesmo, tudo, né? Tudo. Seu lixo está aí. O que você vai fazer com ele? Você precisa tirar esse lixo e colocar coisas novas. Agora, existe um momento de decisão. E esse momento, assim, eu gosto de uma frase do Tony Robbins que ele diz assim, ó, que quando você decide, você muda seu destino. Aí você tem plena certeza de que é para lá que você vai e acabou. Ninguém te segura. Porque todo mundo tem esse momento onde você fala assim, ó, agora deu. Eu não vou mais viver isso. E eu falo assim, ó, eu atendo já há 30 anos, já atendi milhares de pessoas. Sabe, mais de 10 mil pessoas eu já atendi ao longo desses anos. Seja num relacionamento, ou seja numa empresa. Então, o que acontece? Quando elas vêm com esse momento, quando elas vêm para um coach, quando elas vêm para um processo, seja sistêmico, elas já vêm, tipo assim, essa já foi a primeira decisão de mudança. Grande decisão. Entendi. Ela já está dando já o primeiro passo. Eu já não estou buscando a Mariazinha, a Joaninha, o Pedrinho para bater um papo. Eu estou buscando um especialista que sabe o que ele tem que fazer. E eu estou dizendo, estou disponível para uma mudança. Eu preciso. Eu diria que eu quero. Eu quero. Porque eu preciso é algo muito doloroso. Então, eu quero. Precisar eu já precisei, foi doloroso. Isso Agora mesmo. eu quero. Agora não vai ficar mais do jeito que está. Aí ele começa a fazer o quê? Uma das formas de livrar da toxicidade é o enfrentamento da toxicidade. E o enfrentamento requer exatamente, de repente, olhar e falar assim, você é tóxico. Mas para você chegar para alguém dizer isso, você tem que estar com muita força dentro de você. Com certeza. O ano passado, antes de eu ir morar na Itália, eu tenho uma mentora lá, e aí ela disse assim para mim, eu fiz um teste de toxicidade, e ela falou assim, você está linkada com alguém dentro da sua equipe, por isso que o resultado não está assim, parará, parará. Eu disse, tá ok. Aí ela falou, quando você vier, você vai entender que isso vai acabar. E eu disse, como assim vai acabar? É para ser mágica? Aí ela falou, não. Se você não retroalimenta isso, a tendência é acabar. Como você vai estar distante, o tóxico não vai te sugar, ou seja, você não vai entregar conteúdo, você não vai alimentar, você vai deixar ele longe. Então, a tua tendência é fazer o quê? Expandir. Você não está nutrindo aquilo, Você não está né? nutrindo. Engraçado, você está me falando sobre toxicidade, pessoas tóxicas, relacionamentos. Já faz uma ligação na questão, que eu acredito que seja totalmente conectado, dos relacionamentos abusivos, sim, que é algo sim, que nós estamos aí vivenciando, né? Infelizmente, a identificação de que você está vivendo um relacionamento abusivo, cada vez as mulheres estão tomando essa decisão de expor e mudar isso. Podemos falar um pouquinho sobre isso? Claro. Que ótimo. Então eu vou chamar um intervalo, vamos fazer mais um bloco, especialmente aqui com a Simone Bernardino, porque o papo tá bom demais. Então fique aqui comigo que a gente já volta. Estamos de volta e hoje especialmente 3 blocos com ela, que é a maravilhosa Simone Bernardino, que está aqui esclarecendo vários pontos que podem assim mudar a nossa vida, né, Simone? Sim. Eu penso que a clareza ajuda muito, sempre. Então, se eu tenho clareza do que eu quero, eu sei como eu vou fazer para chegar lá. Sim. E finalizamos o bloco anterior fazendo essa conexão da toxicidade com o relacionamento abusivo. Sim. Que talvez ele nasça na toxicidade, né? E isso aí vai evoluindo? Sim, vai evoluindo. E eu diria mais ainda, Elga, isso a gente recebe de uma herança transgeracional.
Nossa. né? Que vem de geração após geração. De uma mãe que também foi abusiva ou passou por uma questão abusiva, de um pai que também era um agressor ou passou por uma relação também assim, e você recebe isso de presente dos seus avós, bisavós, tataravós e chega pra gente. E eu estou falando disso em nível de comportamento. Porque a gente herda esse comportamento. É o que eles tinham para dar e a gente recebe. Os modelos de relação. Nós somos seres relacionais. Então, se eu tive uma mãe que tinha um relacionamento castrativo, abusivo, de agressão, qual é o meu modelo de amor? Qual é o amor que eu aprendi a receber? Você tem isso como normal na sua vida? É normal. Anormal é eu ter alguém que goste de mim, que me trate bem. Eu vou ser o quê? Infiel à minha família. Eu vou ser desleal aos meus princípios. Com certeza. Isso é muito, muito importante, bem observado, porque esse tipo de comportamento não tem nada de positivo, nada de leal, nada de construtivo, né, num relacionamento de parceria, de amoroso, familiar, né? Só que a gente recebeu assim. Era o que é, por exemplo, se a minha mãe passou por uma história de abandono, de uma relação que ela apanhava, a tendência de eu ir para um relacionamento dessa forma é muito grande. Por amor à mamãe e por amor a todas as mulheres da minha família, eu repito um padrão. É um padrão comportamental. Quando eu não repito isso, eu olho para o meu clã, para a minha família e digo assim, eu sou anormal, sou a ovelha negra, porque eu não quero nada disso. Isso é engraçado, às vezes você realmente não tem nenhuma referência, mas o errado não é você, né? Não. O errado não é tem você. erros, tem aquilo era o que se tinha, a gente herdou, então nós somos a melhor parte desses antepassados. Agora, o que é que você vai fazer daqui para frente para viver uma relação saudável? Você não precisa repetir a história. Então, o que acontece nas relações abusivas? São relações onde se aprendeu desde criança, e o avô aprendeu, e a mãe aprendeu. É certo, Simone, é errado? Não, não tem certo e não tem errado, depende de como eu olho. Então, por exemplo, se eu busco uma pessoa dentro da minha relação que trai sempre, quem traiu na minha família? Quem foi excluído por traição? Eu trago essa história para cá. Ou eu vou trair, ou eu sou traído. Sempre tem. Sempre. Por amor. Então, assim, por amor a gente mata, por amor a gente rouba, por amor a gente leva um chacoalhão. Eu tenho uma fala que às vezes eu digo e assusta muito, porque a visão sistêmica faz a gente olhar para a situação de uma forma diferente, não julgadora. Então, eu falo assim, muitas vezes, se eu estou atendendo uma mulher que vem com uma agressão, um murro na cara, né, não só uma agressão psicológica, mas algo mais físico, eu digo, nossa, esse homem foi maravilhoso. Ele te chacoalhou para te acordar e ir para a vida, porque tu estava morrendo. Se continuasse só naquela questão psicológica, você talvez ia viveria morrer uma vida inteira desse jeito. minando, e né? agora que ele te chacoalhou, você disse, não, eu vou fazer diferente. Então, graças a Deus, gratidão, filho, muito obrigado, vou tomar uma decisão diferente. Né? Então, o que tem acontecido, eu digo sempre assim, está sendo muito positivo todo esse momento, porque trouxe à tona uma força do feminino e do masculino, porque não é só a mulher que passa por uma relação abusiva, por incrível que pareça. Lógico, nós costumamos abordar mais a questão feminina pela incidência, o nível de incidência, porque o machismo é uma coisa cultural que veio vindo, então muitas mulheres se encontram nessa posição. Porém, acontece sim. O homem não denuncia, o homem tem vergonha. Lógico, ele né? não vai falar disso. Ele se vê muito, muito pequeno, né? Ele não vai falar dessa invasão, ele não vai falar desse abuso, ele vai se guardar, porque imagina só, homem, vou falar que eu apanho? Vou falar que a minha mulher me põe desmerece me também, desmerece, talvez me desqualifica. como homem, como profissional. Por quê? Porque tem a desqualificação do masculino. Então, quando eu trabalho isso dentro dos meus treinamentos, por exemplo, no Masterclass de Mentalidade Sistêmica, que a gente trabalha a questão do feminino no semear e no florescer, traga o masculino para a tua história, porque você tem um pai. Sim. Então, como é esse pai que você viveu? Como é que é essa relação? Porque você pode estar buscando um marido para tua mãe, você pode estar buscando
uma esposa para o teu pai, mas você não está buscando a pessoa que você realmente quer para viver do teu lado. Então você precisa tomar consciência disso, senão você vai repetir uma história que não é a tua. Estamos num momento assim de uma revolução muito grande para mudar isso, as pessoas terem coragem de falar abertamente. Inclusive você falou que não é tão assim também, às vezes as pessoas não têm essa coragem. Sim. De falar Sim. de relacionamento abusivo, que viveu ou que está vivendo essa situação, né? Eu fiz a semana de antitoxicidade. E o que a gente percebeu? A gente teve muitas inscrições, mas muitas inscrições, e a gente fez isso no Zoom, a gente não fez isso aberto, foi gratuito, mas a gente não expôs, né? A dificuldade que as pessoas tinham até de abrir as janelinhas e mostrar o rosto quando se falava sobre o assunto. No Zoom. No Zoom. A dificuldade disso. E ao mesmo tempo, quando elas se sentiram seguras no segundo dia, aí a coisa mudou. Aí houve uma abertura tão grande que a gente teve ali analistas, coaches, pessoas que têm um preparo todo e que passaram por relações abusivas e se expuseram, conseguiram trazer aquilo. E a gente tem isso dentro da terapia sistêmica e de qualquer outro processo terapêutico, que quando há uma fala, há um processo de cura. Enquanto você guarda, você não cura. Com certeza. Né? Então, você precisa só identificar alguns padrões. Por exemplo, você é diminuída na tua relação? Você é criticado o tempo todo? Você tem medo de expor seu posicionamento? Você sofre agressão física? Que é o extremo já, Que já é o extremo. Mas eu digo sempre assim, a maior ferida... São assim, as são perguntas as na realidade que você deve se fazer. Sim, para você identificar isso. Então, ou seja, quantas vezes eu sou levada a ter uma crise de ciúme porque você me instiga a ter ciúme? Isso é um ponto, né? Eu não tinha, mas você me faz sentir, porque você me deixa insegura. Uma falta de respeito também. Isso é uma relação abusiva. Porque tá mexendo a mesma com a coisa tua que falar que emoção. a pessoa que está do seu lado não merece respeito. Sim. Né? E aí tem um comportamento que Sim. provoca você a ter uma reação, né? As explosões, né? Isolamento. Né? Ou dizer assim, olha, as pessoas da tua família não gostam de você. Por que você acredita nisso? Se você largar de mim, você não vai achar mais ninguém. Então, existem todos isso os tipos. É tão presente nos relacionamentos que as pessoas, às vezes, elas acreditam, parece que elas não conseguem se libertar daquela relação, achando que a vida acabou ali, que não vai encontrar uma outra pessoa, né? Ou que, tipo assim, não ninguém que vai me respeitar, o que não existe, né? Ou me amar, que também não existe, da forma como essa pessoa faz. É aquilo que eu disse, nós temos um pai e uma mãe. E aí o que acontece? Esse modelo me faz buscar alguém que encaixe nesse modelo. Quando eu acho alguém que pode me alimentar, me servir disso, eu quero me nutrir disso. Só que eu estou nutrindo no lugar errado, porque quem nutre é mamãe e papai. E aí o que eu faço? Eu transfiro tudo para cá uma responsabilidade. Né, de que esse parceiro ou essa parceira tem que me dar o amor eterno, o colo eterno. Peraí, você está buscando uma mãe, um pai, o que você está buscando nessa relação? Entendi. Porque você mudou de posicionamento. Se você mudou de posicionamento, é óbvio que vai cair libido. É óbvio que você, por exemplo, um filho não transa com a mãe. Então, como é que você vai estar casado com a tua mãe ou com o teu pai? E aí você fala, pô, na minha relação de casal não tem sexo. Pô, se não tem sexo, pega a mala e vai embora, bem. Tá no lugar errado, a posição não é essa. Isso precisa de uma terapia mesmo, porque às vezes o casal entra nessa e nem percebe. A maioria. A maioria, né? Você vai buscando... Isso é, Simone, porque é bom a gente compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo, que de repente estão nessa situação... Sim. E nem se questionaram ainda, falaram, nossa, eu estou vivendo isso e não estou prestando atenção. Isso é reversível? Sim, sim. A constelação familiar trabalha para isso, trabalha nesse sentido. Existem outras técnicas, eu vou falar daquilo que eu trabalho com ela. Sim. E aquilo que também me deu resultado. Me deu resultado para abrir a minha jaula mental e sair, tanto ela quanto o coach, eu digo sempre. Por quê?
Porque às vezes a janela está aberta, a jaula está aberta e você não sai, porque a tua mentalidade não te permite sair. Entendi. Então existem técnicas, né, terapias específicas, né, procedimentos para que você saia disso de uma forma, não é se separar, porque eu posso me separar e agregar novamente uma outra relação doentia. Mas Que é uma eu tendência meio que... me curar de mim para poder ir para uma outra história ou reconstruir a mesma história. Por exemplo, eu tive um caso de um cliente que ele disse assim para mim: eu posso me apaixonar pela mesma mulher 40 anos depois? Mas o primeiro dia que ele entrou foi, eu já formei meus filhos, olha o discurso. Eu já comprei uma casa para cada um, todos têm as suas empresas, eu tenho meus netos. Aí eu olhei para ele e falei, pô, você está parecendo a música do Raul Seixas, né? Já pode esperar a morte. Ou seja, acabou meu casamento, não tenho mais nada para fazer. Um mês depois ele volta, assim, a gente fazendo as sessões, ele volta e diz assim, eu posso me apaixonar pela mesma mulher 40 anos depois? Eu disse, por que aconteceu? Ele, me apaixonei. Eu estou encantado com a minha mulher. Eu disse, ok. O que você vai fazer com isso? Mas durante a relação? Durante o relacionamento? No primeiro momento eu achei que se reencontrou com a pessoa, mas não, é durante o relacionamento. Ele tá casado há 40 anos e ele, tipo assim, agora não tem mais nada, já criei, eu posso me separar, posso ir viver. Então ele foi lá para se cuidar. Quando ele foi lá para se cuidar, ele caiu a ficha. Peraí, eu amo essa mulher, eu me apaixonei de novo pela mesma mulher. 40 anos depois, e ela estava do meu lado, e eu não enxergava essa mulher. E aí eu perguntei a ele, tá, mas o que você vai fazer? Ah, eu vou mandar flores, eu vou fazer isso. Eu disse, tudo bem, experimente e vamos ver os resultados. É isso que você vai fazer? Ele foi lá e experimentou, me ligou, bravo. Eu recebi um vaso na cabeça, Simone. Eu disse, ótimo, o que você aprendeu sobre isso? Você passou 40 anos desqualificando uma mulher, chegando em casa sem, bêbado, com marcas de batom, machucando essa mulher. Você acha que uma florzinha, 40 anos depois, você vai utilizar para reconquistá-la? Primeiro você vai ter que se fortalecer, você vai ter que fazer algumas mudanças em você comportamentais, para que essa relação mude, porque você mudando você vai mudar o teu meio. Com certeza. E esse casal não se separou, tá feliz até hoje. Não se separou. Então a terapia, a constelação não é para separação, mas pode gerar também, porque eu tomo uma consciência de que eu estou vivendo um papel que eu não quero. Sim. Então, por exemplo... Eu acho que é resolutiva mesmo de uma situação, né? A constelação é uma resolução de conflitos. Sim. É uma resolução de conflitos. Então, por exemplo... vamos imaginar que eu seja casada com meu sócio. Sim. E aí o que acontece? Eu vou para casa com o sócio e chego na empresa com o meu marido. Complicado. E aí quando você constela aquilo, você tem que mudar as coisas de posição. Então vai lá, você vai para a empresa com o teu sócio, você é sócia e ele é sócio. Você vai para casa como mulher e com o teu marido. E aí você olha para aquele cenário e diz assim, peraí, esse não me entrega o que eu quero, esse não me entrega o que eu quero, eu tenho uma solução, eu vendo minha parte da empresa e eu não quero esse casamento, ou eu vou ajustar esse casamento. Sim. Você vai ter que tomar uma decisão, porque você já enxergou, você já tem clareza, e quando você tem clareza é poder, você vai dizer, isso não dá, isso não funciona. Você sabe que você quer ou não quer. Não, então eu já tive casos assim, deles olharem e falar assim, olha, como sócio você não me dá produtividade, você não dá retorno financeiro. Como marido, você não atende às minhas necessidades. Fui ser feliz. Essa tomada de decisão também em questões de casamento, que existe também aquela cultura de temos que casar e ser feliz, né? Ou viver o resto da vida com a mesma pessoa. Isso aí, não que eu estou deixando de ser romântica ou não acreditando na instituição do casamento, mas existem muitas pessoas que vivem uma vida inteira baseado nisso, nessa crença. Eu costumo trabalhar muito numa visão sistêmica em relação ao amor, que é o amor à segunda vista. Que é muito, até um pouco romântico. É romântico. Então, assim, é romântico. O que é o amor à primeira vista? É aquele fogo, aquela paixão. É uma paixão, né? Esse é o cara... A pessoa não tem defeito. Ah, lindo. Agora, à segunda vista, você vê que ele ronca,
Que ele solta pum, que ele é grosseiro, mas peraí, eu gosto, eu quero. Mesmo assim. Eu te aceito. Você me aceita? Ótimo, somos diferentes e você me aceita. Podemos alinhar para viver junto? Ótimo. Então é um amor sem expectativa e sem dizer assim, quero que você mude. Essa é a questão. Então esse amor é o amor à segunda vista. E ele é desprovido de romantismo. Ele é claro. Ele é contrato na mesa. O que eu gosto, o que eu não gosto. Você aceita? Aceita. Não aceita? Então tá. Se a gente não... Então tá tudo bem, vamos embora. Não tem dor, não tem nada. O romântico não. Eu fico com você, você vai mudar um dia, você vai me mandar flor. Você nunca manda flor em 10 anos. E aí? Não, um dia ele vai parar de me trair. Não adianta. Você planejou isso, mas não é o que está lá dentro e nem aqui. Com certeza. Então, assim, não viver o romântico para viver o real sem expectativa vai causar menos dor. Isso é numa sociedade ou é numa relação amorosa. O que eu quero, assim, nós estamos com o tempo estourado, infelizmente, 3 blocos e a gente não conseguiu ainda, porque é algo, assim, muito presente na vida das pessoas, né? Então, assim, não tem como a gente deixar de falar sobre certas situações, mas, assim, eu quero fazer, assim, um alerta, aproveitando a sua passagem mais uma vez, que eu quero que tenha muitas, viu, Simone, aqui pelo nosso programa, para as pessoas, assim, fazerem esse questionamento, olhar para o seu relacionamento, olhar para você, inclusive até na questão das pessoas tóxicas também, que isso também tem solução para você mudar, né, Simone? Tem solução. E eu quero fazer um convite para todo mundo me seguir lá, porque eu coloco muito conteúdo nesse sentido no meu Instagram, disponível de forma gratuita, e no meu YouTube, você é uma pessoa que compartilha falando muito sobre isso. Por quê? Porque eu acredito que a tomada de consciência pode gerar a mudança. Com certeza. Né? Justamente é esse exercício que faz você tomar a decisão. E não adianta eu guardar isso para mim. Quanto mais eu compartilhar, mais eu vou ganhar. Isso é o que eu acredito. Então lá no meu Instagram, Simone Bernardino Oficial, tem toda semana, tem texto, tem trecho de vídeo, né? Você pode me chamar no direct, eu posso mandar algum teste, alguma coisa. Sempre tem muita coisa que a gente disponibiliza mesmo. Para auxiliar, conhecimento. Né? E tem os treinamentos que são fechados, isso tem também. Você tem a sua empresa também, né, Simone? É Sinergia? Eu tenho a Escola de Terapias e tenho a SB, que é a Simone Bernardino, que é a Sinergia, né? Sinergia. Que trabalha com coaching e constelação. Que maravilha, eu fico muito feliz em tê-la aqui. Inclusive fizemos uma live, né? Sim, foi um sucesso. Vamos fazer outra já. Já amei. Foi a primeira live que eu participei, que a Simone me entrevistou. Olha. Contei lá toda a minha vida, tudo que eu penso. Fiquei muitíssimo feliz de participar com você de verdade. Gratidão. E olha, logo, logo você vai estar aqui. Não vai fazer falta no Elgue você, porque compartilhar essas informações com meus telespectadores é o que me motiva, o que me faz feliz, viu? Sempre é um prazer tê-la aqui. Gratidão, Elga. Gratidão a você que me recebeu na tua casa e acompanha lá que você vai gostar de muita coisa. Com certeza. Obrigada. E o Elgue você de hoje fica por aqui, mas não fica triste não. Amanhã tem muito mais. Estamos juntos novamente às 21h30. Perdeu algo? Quer mandar um recadinho? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela disponível e tem canal no YouTube também. Entrem lá e se inscrevam. Reveja essa entrevista e muitas outras que estão lá disponível. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.